Então, boa noite. Estamos aqui para tratarmos da nossa temática, dar continuidade a esta temática. De que modo? Então, boa noite. Estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos, voltado, para a nossa disciplina português instrumental nesta noite. E daí nós vamos tratar agora a respeito dos textos poéticos. Começando a dizer para vocês o seguinte, que os textos poéticos, eles são estruturados da seguinte maneira, com versos, as estrofes e o ritmo compõem a métrica do texto poético. Então, nós vamos ver dos textos poéticos muitos versos, a estrutura seguindo a questão dos versos, das estrofes e dos ritmos. Daí, os textos poéticos, ainda nesse tópico, temos o seguinte, que o texto poético é um gênero literário caracterizado pela composição em versos, voltados para a subjetividade, ou seja, para a expressão do eu. Podemos assim também dizer a expressão do eu lírico. O objetivo da poesia é despertar sentimentos, provocar emoções, se utiliza de inúmeros recursos sonoros, tais como sonoridade, combinação de rimas, jogo de palavras e figuras de linguagem. Temos aqui um trecho do soneto de separação de Vinícius de Moraes para demonstrar a vocês a questão das rimas, também a presença da figura de linguagem, Tipo, de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco com a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. Observamos aqui uma estrofe composta por 4 versos. No final de cada verso tem palavras, que rimam, bem no finalzinho de cada verso, que rimam, entre si. Tipo, pranto vai rimar com espanto, bruma rimando com espuma. Então, a gente pode ver aí já, a questão da presença da figura de linguagem, como coloca aqui, metáfora, silencioso e branco como a bruma. Uma comparação aqui, nesse verso. E assim, todos os textos que se voltam para a questão poética, a gente vai ver essa expressão, o lirismo. Daí, temos então o poema. É um gênero textual que pertence ao gênero da poesia, cuja apresentação se efetiva de versos, estrofes ou prosa, com a finalidade de manifestar sentimento e emoção. O poema pode apresentar rimas e um certo ritmo. Observe o trecho do poema, Linha Reta, de Fernando Pessoa. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calados, que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo. Então, o que a gente pode observar? O seguinte, que, só trazendo um pouco da questão da poesia, a poesia é a arte de criar imagens, de sugerir emoções por meio de uma linguagem em que se combinam sons, ritmos e significados. O poema é a obra em verso ou não, em que há poesia. Assim chegamos ao soneto. O soneto é uma produção literária de conteúdo lírico. É composto por 4 estrofes, ou seja, 2 quartetos e 2 tercetos, sendo que as 2 primeiras estrofes devem conter 4 versos
e as duas últimas 3, no total de 14 versos. O soneto aqui, colocado como exemplo, é de Luiz Vaz de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. E ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Então, nós podemos observar a estrutura aqui do soneto, né? As duas primeiras estrofes estão justamente, né, compostas em cada uma em 4 versos e as duas últimas estrofes, a sua composição é em 3 versos. Daí segue a questão, né, de dizer que o soneto ele segue justamente essa estrutura, 2 quarteto e 2 tercetos. Aqui temos os elementos dos textos poéticos. Nós podemos observar aqui a questão, resumidamente, do que a gente vem discutindo até o momento, né? De que a rima é um recurso musical baseado na semelhança sonora de palavras no final de versos, como nós podemos já observamos nos exemplos anteriores. E também temos a questão do verso, né? O verso é uma sucessão de sílabas ou fonemas que formam uma unidade rítmica e melódica. Corresponde, em geral, a uma linha do poema. Os versos organizam-se em estrofes. A estrofe, ou instância, é justamente essa questão, né? De que são versos que se repetem no final das estrofes. E ainda tem uma questão do ritmo. É a alternância de sílabas acentuadas e não acentuadas. Isto é, sílabas que apresentam maior ou menor intensidade quando pronunciadas. Nós podemos dizer de tudo isso, né, que um texto poético ele vem ser justamente a possibilidade de você se utilizar desse tipo de texto para demonstrar, né, o seu lado poético, enfim, para demonstrar o eu lírico que há em cada um de nós. Então, meu muito obrigada. Espero que todos os assuntos aqui discutidos possam servir como fonte de consulta importante para o conhecimento de vocês.